Olá, pessoas! Então, olha só, eu queria aproveitar que a gente recém falou na aula sobre lançamento oblíquo e acrescentar para vocês mais alguns exemplos aqui, porque eu sei que é um assunto que muitos de vocês têm uma certa dificuldade para a gente dar uma praticada. Então, olha só, vamos começar com um exemplo bem simplesinho, parecido até com o exemplo que a gente fez durante a aula, só para dar uma aquecida e depois a gente vai complicando nos exemplos seguintes. Então, olha só, aqui a gente tem um chão super emocionante e eu vou pegar um projétil e lançar ele num ângulo de, vamos dizer que é 60 graus, por que não? E é um dado da questão que eu quero que tu considere que o seno de 60 vale cerca de 0,8 e o cosseno de 60 é 0,5. Essa velocidade inicial aqui é de 50 metros por segundo. E daí tu vai fazer aqui uma trajetória parabólica, né? Pimba. E eu quero saber, como sempre, perguntas básicas. Eu quero saber, letra A, qual que é o tempo total de movimento, tempo de voo, né? O tempo que esse projétil permanece no ar. Eu quero saber qual que foi a altura máxima atingida por esse projétil e, por fim, eu quero saber qual que foi o alcance horizontal. Então, bem parecido com o exemplo que a gente fez na aula, só para dar uma praticada. Lembrando, a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de problema de lançamento oblíquo é o quê? Tu pega a velocidade e tu vai esquartejar ela em duas. Lembra que parte da velocidade te leva para frente, que é o que a gente chama de componente x, e parte da velocidade te leva para cima, que vai ser a velocidade inicial em y. Inicial porque o valor y depois muda, né? Como é que a gente acha Vx e Vy? Lembra que é usando o seno e o cosseno. Nesse exemplo aqui, como é que vai ficar o Vx? Sempre quem está colado no ângulo, colado com ângulo cosseno, né? Ele é o vetor inteiro da velocidade vezes o cosseno. Como o cosseno é 0,5, isso vai ficar 25. Já a minha velocidade inicial y é a velocidade inteira vezes o seno desse ângulo. Aqui no caso eu falei para considerar que o seno é 0,8, então fica 50 vezes 0,8, que vai ficar 40 metros por segundo. Então esse Vx aqui vale 25 e essa velocidade y inicial é 40. Lembrem que ao longo do movimento, o que está acontecendo? A velocidade x ela é constante. Então, se ela começou sendo 25, aqui ela vale 25, lá em cima 25 e assim vai. A velocidade horizontal fica igual durante o movimento. Inclusive, quando ele bater lá no chão, continua sendo 25. Ali que eu não escrevi, também 25. Já a velocidade y, ela diminui na subida, inclusive no ponto mais alto ela vale 0, e depois em módulo ela aumenta na descida. Inclusive quando ele volta para o chão, esse Vy teria voltado, né, retornado para os 40 do começo. Eu só iria colocar menos 40 para indicar que ele está para baixo. Inclusive, lembra que essa velocidade y diminui de 10 em 10, né? Se era 40, um segundo depois ela é 30, depois é 20, né? E assim vai. Tá, vamos lá. Letra A, o tempo total. O jeito de fazer isso, gente, tu pode fazer de cabeça. Como é que tu calcula o tempo total? Começa pensando, por exemplo, só na subida. Qual que é o tempo de subida? Lembra que o tempo para subir é o tempo que demora para esse Vy zerar. Se ele começou em 40, um segundo depois é 30, depois é 20. Como ele diminui de 10 em 10, se é 40 e a cada segundo ele perde 10, demora 4 segundos para ele chegar no zero. Então demora 4 segundos para tu chegar lá em cima. Então o tempo de subida é 4. Lembra que o tempo de subida, na verdade, sempre vai ser essa velocidade dividido por g, pela gravidade que é 10. Por exemplo, se era 40, deu 4 segundos. Se essa velocidade fosse 30, daí demora 3 segundos para ela chegar em zero. Se essa velocidade fosse 60, demora 6 segundos. Se essa velocidade fosse 23, daí demora 2,3 segundos. Então é só pegar esse valor e dividir por 10, tu vai descobrir o tempo de subida. Se tu quiser anotar, né, o tempo de subida é a velocidade inicial y sobre g.
que é a aceleração da gravidade. Precisa decorar isso aqui? Não, tu faz por bom senso, tá? Então nem precisa perder tempo decorando isso. Tá, mas o tempo para subir é 4. Se até chegar lá em cima foi 4 segundos, para descer vai ser mais 4. Então quando ele bate no chão, o relógio estaria marcando 8 segundos. Então o tempo total, né, o tempo de voo, subida mais descida, 8 segundos. Tá, letra B. Como é que a gente calcula a altura máxima? Lembra que se a questão te perguntar a altura máxima, tu comemora, porque isso é uma pergunta fácil. Como é que tu descobre a altura máxima? Tu poderia calcular que o deslocamento na vertical é a velocidade inicial da vertical vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Lembra que a vertical é mRV. Então o teu deslocamento na vertical, que é o que eu estou chamando de ΔY, é só tu pegar a formulinha do mRV e substituir que lá em cima o tempo vale 4. A velocidade inicial tu sabe, blá blá, tu vai descobrir o deslocamento depois de 4 segundos, que é essa altura. Mas não precisa. Lembra que eu falei para vocês um atalho? Para calcular a altura máxima, tu pode fazer direto gt² sobre 2, como g é 10, né? Isso fica 5t². Esse tempo aqui é só o tempo de subida, ou só o tempo de descida, né? Não é o tempo inteiro. No caso, o tempo para subir é 4. Então, se tu substituir aqui, ó, rapidinho, que a altura máxima fica 5, o tempo para subir é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 5, isso vai dar 80. Então, essa altura máxima foi 80 metros. Tá? Tranquilinho. Letra C. Vou fazer aqui do lado. Como é que eu descubro o alcance horizontal? Alcance horizontal, lembra? É a distância total que ele andou na horizontal. Olha, deslocamento na horizontal é MRU. Então, como é que tu calcula? Deus vê tudo. Só que se eu quero saber o deslocamento na horizontal, tu vai pôr a velocidade da horizontal, que é a velocidade x. No caso, qual que é a velocidade com que ele está andando para frente? O tempo inteiro é 25. E quanto tempo ele fica andando para frente? Todos os 8 segundos. É o tempo total que ele fica andando para frente. 25 vezes 8 vai dar 200. Eu sei de cabeça que 25 vezes 4 é 100, né? Então, vezes 8 é o dobro, vai dar 200. E acabou a questão, olha só. Achei tudo que tinha para calcular. Vamos fazer... Até eu fiquei na frente aqui, desculpa. Vamos fazer algumas, tentando fazer umas um pouquinho mais complicadas aqui para dar uma praticada, gente. Mas vocês vão ver que o jeito de resolver é sempre o mesmo. Exemplo 2. Olha só. Pararará. Vamos pegar aqui de novo um lançamento oblíquo, que é, enfim, o objetivo, né, desses nossos exemplos. Pimba, bateu no chão. E o que eu vou te dizer é o seguinte, é um dado da questão, dados da questão, que a altura máxima que esse movimento atingiu foi 45 metros. E que a velocidade nessa altura máxima, no momento em que ele está lá em cima, é 20 metros por segundo. A minha pergunta é, qual que foi o alcance? Alcance, no caso, horizontal, né? Então, eu te dei na questão que essa altura aqui é 45 metros. Isso é um dado da questão. A velocidade, quando tu tá lá em cima, é 20. Então, nota que eu não te dei no enunciado a velocidade inicial, que seria essa velocidade aqui. E que normalmente a gente separa em duas, né? Vou até escrever aqui, que é o Vx e a velocidade y, que nesse caso é a inicial. O que eu te dei foi a velocidade lá em cima, ó. Tá, mas lá em cima, a única velocidade que tu tem é a velocidade x. Então, se eu tô te dizendo que... Porque lá em cima, né, o Vy vale 0. Então, se eu tô te falando que quando tu tá lá em cima, a velocidade vale 20, quem é que tem que ser 20? É esse Vx aqui. Então, aqui em cima, a velocidade é 20. Lembra que o Vx é constante, né? Então, se lá em cima o Vx vale 20, aqui no começo o Vx também é 20. Ele é o tempo inteiro 20. Se for lá no fim, o Vx vale quanto? 20 também.
Então, no momento em que eu te dei a velocidade lá em cima, que é o Vx, tu sabe o Vx em todos os momentos. Mas o Vy inicial eu não te disse. E eu quero saber o alcance horizontal. Vamos lá. Como é que eu poderia calcular, então, essa distância aqui, né? Isso é o que a gente chama de alcance. Olha só, eu te dei a altura máxima, né? Eu falei que ela é 45. Como eu disse para vocês, se ele te der, falou em altura máxima, tu comemora, que é uma questão fácil. Porque lembra que da nossa formulinha atalho, a altura máxima é 5 vezes o tempo de subida ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes o tempo de descida ao quadrado. Se tu sabe que a altura máxima é 45, isso é 5 vezes o tempo de subida ao quadrado. Ó, pega esse 5, passa para lá, fica 45 sobre 5, é o tempo de subida ao quadrado. Então, esse tempo de subida ao quadrado é 9. Se tu extrair a raiz, até sumir com a minha cara feia aqui um pouquinho, tu vai descobrir que esse tempo de subida é 3 segundos, olha só. Então, se aqui embaixo tu ligou o cronômetro e o relógio está marcando 0, quando tu chega lá em cima o relógio está marcando 3. Tá, mas se é 3 segundos para subir, vai ser 3 para descer, né? Então, até tu chegar lá embaixo, o relógio já está marcando 6. Então, descobriu o tempo de subida e o tempo total, né, seria 6 segundos. Tá, mas como é que eu vou descobrir o alcance horizontal? Pensa que o alcance horizontal nada mais é do que a distância que tu andou na horizontal, que é o ΔX. Como é que tu calcula isso? Deus vê tudo, né? E de novo, se tu quer o deslocamento na horizontal, tu tem que pôr a velocidade da horizontal vezes todo o tempo que tu ficou andando na horizontal, que é o tempo total. A velocidade da horizontal eu sei que é 20, esse Vx aqui. E o tempo que tu ficou andando na horizontal foram todos os 6 segundos. 20 vezes 6, 120. Acabou a questão. Nota que eu nem perdi tempo calculando, por exemplo, esse Vy aqui. Poderia, né? Se tu quiser, tu pode fazer de cabeça. Porque se demorou 3 segundos para tu chegar lá em cima, tu sabe que esse Vy inicial tem que ser 30, né? Porque 30, 1 segundo depois, 20, 10, em 3 segundos ele chega no zero. Mas nem precisou para essa questão. Olha só, vamos fazer mais uma agora, ainda mais adulta. Exemplo 3. Vamos lá. Agora eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um exemplo onde tu joga e pega em alturas diferentes. Vai mudar o resultado da questão? Vai mudar um pouquinho o jeito de resolver, mas vocês vão ver que a ideia é a mesma. Então, olha só. Pimba. Só que eu não vou partir do chão. Vamos dizer que ele já partiu de uma altura de 25 metros em relação ao chão. E vamos te dar alguns valores aqui. Vamos dizer que essa velocidade aqui é... Esse ângulo é 30 graus. Meu desenho está meio feio, mas é a vida. E essa velocidade aqui é 40. E é um dado da questão que o seno de 30 é 1/2, esse vocês têm que saber de cor. E o cosseno de 30, que seria a raiz de 3 sobre 2, eu vou dizer para tu considerar 0,8. Quero que tu arredonde para 0,8. Por quê? Porque eu quero, é um exemplo. A minha pergunta é tudo. Eu quero saber, para variar, qual que é essa altura máxima aqui, altura máxima, e eu quero saber o alcance horizontal. Então, eu quero saber a altura e alcance. Vamos lá. Como é que a gente começa... Sumi com a minha cara feia um pouco, mas como é que a gente começa com qualquer um desses problemas? Começa separando a velocidade em duas. Parte da velocidade está para frente, isso é a velocidade x, parte dela está para cima. Lembrando que isso é a velocidade inicial em y. A única coisa de diferente desse exemplo é que como tu não jogou e pegou na mesma altura, ó, tu tem alturas diferentes para subir e para descer, tu não pode dizer que o tempo de subida é igual ao de descida, né? Eu acho que tá claro que tu vai ficar mais tempo descendo do que subindo, né? A altura que tu vai subir é menos do que a altura que tu vai descer, que é tudo isso. Mas o jeito de resolver é o mesmo. Como é que tu acha a velocidade x? É a velocidade inteira vezes o cosseno,
que como a questão disse que o cosseno eu posso considerar 0,8, vai ficar 40 vezes 0,8, isso vai dar 32. Do mesmo jeito, a velocidade inicial em y é a velocidade inteira, que é 40 vezes o seno. Como o seno é 0,5, isso aqui vai ficar 20. Então, esse Vx aqui é 32, lembrando que ele é constante, e esse Vy é 20. E daí o que acontece durante o movimento? Mesma coisa de sempre. A única diferença é que agora o tempo de subida não é igual ao de descida, mas o Vx continua sendo constante. Então, aqui é 32, aqui é 32. Quando tu chegar lá embaixo, 32. E o Vy, o que ele faz? Diminui na subida, inclusive 1 segundo depois ele vale 10, mais 1 segundo depois ele vale 0. E depois ele vai aumentando na descida. E assim vai. E o Vx, né, constante. Reparem que só olhando para o desenho, tu consegue descobrir de novo o tempo que ele demora para vir daqui para cá. Lembra que o tempo para chegar no ponto mais alto é o tempo que demora para zerar o Vy. Se ele começou em 20 e perde 10 a cada segundo, demora 2 segundos para tu chegar lá em cima. Então, se aqui o relógio estiver marcando 0, quando ele está marcando 2 segundos, tu está lá em cima. Nota que quando tu voltar para a altura do começo, se tu tivesse subido e descido, se fosse jogar e pegar na mesma altura, o relógio estaria marcando 4. Porque se foi 2 segundos para subir, vai ser 2 segundos para descer. É só que para chegar no chão, daí vai demorar mais um pouquinho. Então o tempo total, tu sabe que vai dar mais do que 4. Tem mais esse pedacinho aqui, a gente já vai ver como é que a gente calcula isso. Mas o tempo de subida, eu sei que foi 2 segundos. Olha só, para calcular a altura máxima, aqui que vem a malandragem. Por quê? Eu passei um atalho para vocês para calcular a altura máxima, que era que a altura máxima é 5 vezes o tempo de subida ao quadrado. Ou 5 vezes o tempo de descida. Só que aqui o tempo de subida e de descida não são iguais. Mas o que tu pode imaginar? Ó? Finge que o chão está nessa linha pontilhada roxa. Se tu tivesse jogado e pegado na mesma altura, se o chão tivesse aqui, eu conseguiria calcular essa altura. Ó. Isso aqui é o que eu vou chamar de altura máxima da subida. É a altura que tu subiu. Então, olha só, o tempo de subida é diferente do tempo de descida. Mas tu pode usar ainda essa fórmula do 5t ao quadrado. Só que se tu colocar aqui o tempo de subida, a altura que tu vai estar calculando é só a altura que tu subiu máxima, que é essa altura em vermelho. Se tu pegar a mesma fórmula de altura máxima, mas tu colocar o tempo de descida nesse caso, a altura que tu vai estar calculando daí é toda essa altura em verde. Então reparem que se tu colocar aqui só o tempo de subida, tu vai descobrir só a altura máxima que tu subiu em relação ao início. Já se tu colocar o tempo de descida, tu vai descobrir toda a altura que tu desceu, que é essa altura em verde. Então tu ainda pode usar essa fórmula, tu só tem que tomar cuidado com do que tu está falando. Então, por exemplo, vou fazer aqui do lado, se eu colocar, vamos olhar só para o tempo de subida, que é o que eu sei. Se eu pegar essa fórmula e colocar 5 vezes o tempo de subida ao quadrado, tu vai descobrir só a altura que tu subiu. O tempo de subida é 2. Ao quadrado fica 4 vezes 5, isso vai dar 20. Então a altura que tu subiu é 20. Claro que quando eu te pergunto a altura máxima, eu não quero saber só a altura que tu subiu. Quando eu te pergunto a altura máxima, eu quero toda a altura até chegar no chão. Tá, mas se tu subiu 20 e tu tem mais esses 25 do começo, essa altura inteira aqui são 45 metros, né?
É o quanto tu subiu mais esse pedacinho de baixo, que é 25. Então, a resposta da altura máxima aqui seria 45. Mas, de novo, se tu pega a fórmula e coloca só o tempo de subida, tu está calculando só a altura máxima que tu subiu. Quando tu usa a fórmula só com o tempo de subida, é como se o chão tivesse aqui. Por isso que tu calculou só essa altura. Tá, mas eu posso pegar a mesma fórmula agora e olhar para a descida. Porque se tu pegar essa mesma fórmula olhando para a descida, agora tu sabe que essa altura da descida foi 45. E daí tu pode descobrir quanto que é o tempo da descida. Se tu pegar o 5 e passar dividindo, 45 sobre 5 fica 9, ó, já fiz de cabeça. Então, só peguei esse 5 e passei dividindo. 45 por 5 é 9. Se o tempo ao quadrado é 9, tu vai descobrir que o tempo vale 3 segundos. Tá, então o tempo de descida foi 3 segundos. O que isso significa? Que tu teve 2 segundos para subir e foi mais 3 segundos para descer. Então, se aqui o relógio está marcando 0, ó meu vizinho derrubando coisa aqui em cima, quer dizer que quando tu bater no chão, o relógio está marcando 5. Entendeu isso? Foram 2 para subir e só para descer foi 3. Então, 2 para subir mais 3 para descer, quer dizer que no total o relógio estaria marcando 5. Né? Do 2 para o 3, 2 para o 5, né? Passaram 3 segundos. Então, de novo, se jogar e pegar em alturas diferentes, tu pode usar o nosso atalho. Só que, se tu colocar o tempo de subida nessa fórmula, tu vai descobrir só a altura da subida. Se tu colocar o tempo de descida nessa fórmula, tu vai estar calculando toda a altura máxima da descida. Que mais que eu posso fazer aqui? O alcance. Como é que eu descubro isso? Vamos lá. O alcance é o deslocamento na horizontal. Como é que a gente calcula isso? O deslocamento na horizontal, MRU, Deus vê tudo. Qual que é a velocidade da horizontal? 32. Ela era o tempo inteiro 32. E qual que é o tempo que tu ficou andando? No total, tu ficou andando para frente durante 5 segundos. 32 vezes 5 vai dar 160 metros. Então, o que eu acabei de calcular é que essa distância aqui são 160 metros. Oh! Não tem mistério. Vou deixar posicionado aqui, quem quiser tirar um print dessa questão, e depois a gente vai para mais um último exemplo sofredor. Até deixa eu posicionar a questão de antes aqui para o print também, né? Já que estamos aqui. Quem quiser tirar um print. E mais o exemplo de antes. Fazer mais um para encerrar, eu vou fazer um exemplo conceitual agora. Vocês veem que o grau de dificuldade está aumentando. O último exemplo vai ser o mais difícil. Exemplo 4. Que é o seguinte. Vai ser um exemplo conceitual. Não vai ter conta para fazer. Eu vou fazer 2 tiros. Tiro A e tiro B. Meu desenho não ficou muito bom. Aqui. O que eu quero destacar é que os 2 tiros chegam exatamente na mesma altura. Então, a altura máxima é a mesma para os dois. Esse é o A, esse é o B. Eu não estou falando, não falei mais nada. Essa é a única informação que eu te dou, porque esse é o desenho e os 2 tiros atingem a mesma altura. Eu estou vendo que são ângulos diferentes. Ó. O A estava mais inclinado que o B, mas eles chegaram na mesma altura. A minha pergunta é, o que eu posso dizer sobre o tempo, quem demora mais, quem demora menos, e o que eu posso dizer sobre as velocidades? Quem é que tinha mais velocidade X, quem é que tinha mais velocidade Y? Então eu quero preencher isso aqui. Ó. Eu quero comparar tempo do A com o tempo do B, velocidade Y do A com a velocidade inicial Y do B,
e a velocidade x do A com a velocidade x do B. A x eu nem me dou o trabalho de dizer se é inicial ou não, porque ela é constante, né? Então tanto faz. Eu só quero preencher aqui, ó, maior, menor ou igual, maior, menor ou igual, maior, menor ou igual. Tá, a primeira coisa que tu tem que reparar é que eles chegaram na mesma altura máxima. A gente já viu isso várias vezes, mas a altura máxima que tu chega no lançamento oblíquo, tu pode dizer que é 5 vezes o tempo de subida ao quadrado ou 5 vezes o tempo de descida ao quadrado. Tanto faz, né? Subida é igual a descida aqui. No momento em que eu tenho certeza que eles chegaram na mesma altura máxima, tu pode ter certeza que foi o mesmo tempo, então. Se é a mesma altura, depende do tempo. Se chegou na mesma altura, quer dizer que levou ao mesmo tempo. E faz sentido, porque se eles subiram a mesma coisa, quer dizer que o tempo de subida é o mesmo, a gravidade é a mesma para os dois. Se eles subiram a mesma coisa, o tempo que demora para fazer essa subida vai ser o mesmo para os dois. E se é o mesmo tempo para subir, também é o mesmo tempo para descer. Quer dizer que o tempo que eles levam para fazer esse movimento, por incrível que pareça, é igual. Se eles subiram a mesma coisa, eles levam ao mesmo tempo. Inclusive, gente, eles sobem juntos. Quando um está aqui, o outro está aqui. Quando um está aqui, o outro está aqui. Quando chegou lá em cima, também chegou lá em cima. Ó. Eles subiram juntos. Do mesmo jeito, eles vão frear juntos. Eles vão descer... Frear não, né? Desculpa. Acelerar, né? Eles vão descer juntos. Então, eles sobem juntos e caem juntos. Se chegou na mesma altura, levou o mesmo tempo. A altura está relacionada com o tempo. Se ele tivesse subido mais, daí levaria mais tempo para subir e seria mais tempo para descer. Então, se são alturas diferentes, quem sobe mais leva mais tempo. Mas se eles chegaram na mesma altura, foi o mesmo tempo. Olha só que mágico isso. Então, por incrível que pareça, esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Tá, e o que eu posso dizer sobre a velocidade inicial? Em y. Se tu subiu a mesma coisa, quer dizer que o quanto tu jogou para cima foi igual para os dois. Então, se o A e o B subiram a mesma coisa, quer dizer que a velocidade inicial na vertical dos dois era igual. O quanto tu jogou para cima foi a mesma coisa para os dois. Tu poderia ver isso matematicamente, porque eu sei que o tempo para subir está relacionado com o valor dessa velocidade. Se essa velocidade para o A, por exemplo, for 20, demora 2 segundos para ela zerar e ele chegar lá em cima. Tá, mas se o B também demorou 2 segundos, quer dizer que essa velocidade também tem que ser 20, né? Pensa que o tempo para subir depende dessa velocidade. Se eles levaram o mesmo tempo para subir, quer dizer que eles foram jogados para cima com a mesma velocidade. Então, os movimentos verticais são idênticos. Tu jogou eles para cima do mesmo jeito, por isso que eles subiram a mesma coisa e, inclusive, levou o mesmo tempo para subir. E daí o mesmo tempo para descer. Tá, mas então se eles têm o mesmo... Se tu jogou para cima igual... E daí essas duas coisas estão relacionadas, né? Se tu começa com a mesma velocidade, tu leva o mesmo tempo. Por que os desenhos foram diferentes? Porque a velocidade horizontal foi diferente. Se tu prestar atenção, o quanto o B andou na horizontal foi mais do que o quanto o A andou na horizontal. Se eles levaram o mesmo tempo, mas o B conseguiu andar mais para frente, quer dizer que para frente o B está andando mais rápido. Matematicamente, tu sabe que o deslocamento na horizontal é a velocidade da horizontal vezes o tempo. Se eles levaram o mesmo tempo, quem tem mais velocidade horizontal consegue andar mais, mas isso é bom senso, né? Se para cima eles andaram a mesma coisa, quer dizer que para cima a velocidade estava igual. Mas se na horizontal o B andou mais, quer dizer que na horizontal o B estava mais rápido, ou seja, o A tinha menos velocidade que o B. Na horizontal, o A estava mais lento que o B. Então, o Vx do A era pequenininho. Já o Vx do B foi grande. Por isso que, no mesmo tempo, o B conseguiu andar bastante para frente, porque o Vx era grande. Mas para cima ele andou a mesma coisa. Entenderam isso? Tem uma certa lógica por trás. Isso explica também, esse desenho, por que os ângulos de movimento estão diferentes. Porque, olha só... Se tu olhar para o A, ele tem uma certa velocidade inicial em Y, mas um Vx pequeno.
Quando tu vai calcular a velocidade resultante, quer dizer que a velocidade inicial do A ela estava bem inclinada. Ó. Já o B, ele tem a mesma velocidade inicial y que o A, mas ele tem um Vx grande. E daí, quando tu vai calcular a velocidade resultante, tu vai ver que a velocidade resultante do B está mais inclinada que a do A. Então, isso é a velocidade inicial do A, isso é a velocidade inicial do B. Por isso que a trajetória do B ó, começou mais inclinada, não, mais deitada, né? Do que a do A. Olha só, então a do A está bem inclinada, bem de pé. A do B está menos inclinada, está mais deitada. Inclusive, quando tu fosse fazer o Pitágoras, tu vai ver que esse vetor aqui é maior do que esse, porque aqui tu tem o VY somado com um Vx pequeno. Aqui tu tem o mesmo VY somado com um Vx grande. Quer dizer que a velocidade inicial do A é menor que a velocidade inicial do B, a resultante. Olha só. E faz sentido. É pelo fato do B ter mais velocidade total que a distância total que o B andou foi maior do que a do A. Mesmo eles tendo levado o mesmo tempo. O B está mais rápido que o A no total. Oh, faz sentido. Então aqui ficou print, quem quiser tirar, do exemplo conceitual. Mas então aqui tá os exemplos do mal de lançamento oblíquo, todos os exemplos que eu consegui pensar. E era isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.